Olá pessoal, estamos aqui para mais um iGrow Talk e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Clara, é um prazer receber você aqui, seja bem-vinda. Luz, não tem nem palavra. Muito obrigada, a gratidão é toda minha. Eu sou eternamente grata pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você carrega. Então, a honra é minha. Eu tô muito, muito, muito feliz e pensando, uau, é o meu primeiro podcast, tá? Ah, que legal, poxa. Meu primeiro podcast. Não, e você veio de Orlando para poder gravar aqui com a gente. Nós estamos em Deerfield, dirigiu aí pelo menos 2h30. Muito obrigado. Pensa, antes tivesse sido 2h30, porque foi um rolê que a gente alugou um carro elétrico. Pensa bem. Nossa. E aí não tinha parada para abastecer, recarregar. Nossa. Né? Que eu falo assim, abastecer. Abastecer? Nós saímos 7 horas e chegamos aqui 2 horas da manhã. Nossa. Então... E não ficou na rua, né? Deu tempo Não, deu tempo de ajeitar tudo. Então, hoje eu tenho, assim, mais uma experiência do que é conviver com o carro elétrico. Uau. Bom, mais uma sempre novidade. aprendendo, né? Mais uma novidade. Bom, deixa eu falar, a Clara, ela é palestrante, né? Ela é mentora. Hoje, você tem um projeto que eu já conheço um pouquinho mais de perto, onde você tem um propósito muito grande, que é ajudar pessoas. Isso. E antes de falar até como você chegou, né? Quando você chegou nos Estados Unidos, como é que foi sua jornada, fala um pouquinho desse projeto, só para poder a gente entender um pouquinho mais. Então, Clarando as Emoções, ele surgiu, não foi exatamente agora, dentro desse período de 3 anos, que eu estou aqui nos Estados Unidos, mas sim há uns 5 anos atrás. A minha primeira formação é História, eu sou historiadora e sempre tive em sala de aula, são mais de 18 anos de sala de aula. E em sala de aula eu notei a necessidade que existia daqueles alunos de conhecer mais sobre inteligência emocional. E às vezes eu tô lá ensinando história, matemática, português, e eles não estão percebendo, porque dentro deles está uma confusão, como na minha mente, na mente de todo mundo. E às vezes eu parava a aula e ia conversar com eles. Falei assim, gente, existe uma necessidade muito maior do que o conteúdo em si, que é a inteligência emocional. Então, já existia esse desejo de entender mais sobre a mente humana, entender sobre o cérebro, entender sobre as emoções. Tá, então isso não começou aqui. Não começou nos Estados Unidos. Aqui foi o tempo em que ele foi formatado. O meu desejo de falar sobre emoções já vem muito tempo em sala de aula. Eu amo falar de gente, falar com gente, falar sobre o comportamento humano. E o que te motivou? Vamos voltar um pouquinho para o pessoal entender de onde saiu a Clara. O que te motivou a vir para os Estados Unidos e quando você chegou aqui? Aí vai entrar novamente o Clarando as Emoções. Eu vim para os Estados Unidos porque eu ouvi, de fato, a voz do Senhor. Deus falando, sai da sua terra que eu te mostrarei. Eu acreditei nessa palavra. E foi tão interessante, porque eu estava aqui de férias, no final de 2018, na Geórgia, embaixo de uma árvore, naquele friozinho, e lendo a Bíblia, falando com Deus, e começou a vir esse desejo de morar aqui. Quando eu abri a palavra, falei assim, arruma suas coisas, você vai mudar de país. Então, eu tive a certeza de que ele estava me direcionando para o novo, mas muito novo. Porque uma estrutura financeira, uma estrutura familiar, eu tinha que, de fato, deixar tudo. Isso foi que ano? 2018. Eu cheguei aqui em junho de 2019. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, então eu não podia, eu não tinha permissão de trabalho, não podia executar algo como eu executei 18 anos como professora. Então, a minha mente, ela estava formatada para um molde. A minha mente estava formatada para uma forma de viver. E houve, então, uma desconstrução. E eu me lembro que eu comecei a orar e a perguntar, o que eu vou fazer? E eu comecei a perceber, o que eu tenho? O que existe dentro de mim que eu posso oferecer? Sim. E aí eu coloquei, eu não posso mais oferecer história, não tem mais alunos sentados em sala de aula, mas eu amo ensinar e amo falar com gente. Quando eu vi as minhas formações em coach, programação neurolinguística, psicologia positiva, em que eu vinha estudando sobre esse universo, formação em neurociência, eu falei, cara, eu já tenho tudo pronto. Então eu formatei ali, comecei, fui para a internet, fui fazendo as lives e assim surgiu o Clareando as Emoções, das formações que eu já tinha lá no Brasil. Aqui ele veio somente ser oficializado, ele veio ser compilado, né, passo a passo. Mas eu aprimorei minhas formações, mas todas as formações, o tempo de estudo, de sentar, de planejar, eu já tinha feito isso. Você acredita que Clareando as Emoções está dentro do seu propósito? Totalmente. De vida? Totalmente. Começa até para falar, carrega o meu nome, né? Não, eu já ia perguntar, eu estava caminhando para esse... Se foi intencional essa... Total, foi totalmente intencional, porque Clara é luz.
Onde existe luz, existe direcionamento, existe alinhamento, você percebe o que precisa ser tirado, você percebe o que precisa ser colocado no lugar, né? Você percebe aquela poeira, a luz de fato, ela tira as trevas, a escuridão. Então, quando a gente coloca luz e trevas, você vê a luz, certeza, clareza, direcionamento. Você sempre soube o significado do seu nome ou não? Sempre soube, mas... É interessante, são poucas as pessoas que sabem disso ou que buscam, têm interesse em saber. E dentro da mentoria do Clareando as Emoções, eu gosto de trabalhar com isso, porque o nome é um vocativo. O nome é um vocativo. Todas as vezes que fala Lúcio, que fala luz, você está chamando à existência aquilo que você nasceu para ser. Clara, todas as vezes que eu falo Clara, e meu nome é Clara Fernanda, que os dois nomes são nomes muito fortes. Então, Clara é luz e Fernanda é ousada, ousadia. Então, é algo de muito impulsionamento. Quando eu entendi isso, eu gosto de pegar na mentoria e coloco Gabriela, mensageira, e gosto que essa pessoa traga à existência de fato quem ela é. Tá, interessante isso, tá? Recentemente, eu fui atrás de tentar entender um pouco mais do significado do meu nome e foi gostoso poder entender. É algo que, no mínimo, né, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes num dia, você escuta. Você é chamado, né, pelo seu nome, Lúcio. Então é quase que alguém falando algo para você. Lúcio, vem aqui. Clara, vem aqui, que traz clareza. Mas tudo bem, o meu significado, luz, solucionador, tem tudo a ver com o meu nome e com a minha personalidade. Mas nem todo mundo tem um nome com um significado. Aí a minha pergunta é, e aí? Quem tem um significado horrível, como é que ele faz? Ressignifica. Ressignifica. Não é o que acontece, é como você dá o significado para aquilo que te aconteceu. Então, a Bíblia, ela vai nos mostrando tudo isso. Aí, eu esqueci de fato agora, e a gente tá aqui ao vivo, eu posso falar que a gente esqueceu. E eu esqueci o nome dele. E o nome dele era um nome muito dolorido, né? A mãe tinha morrido no parto, ele carregava isso de dores. E ele fala, Senhor, se o Senhor mudar a minha história, me abençoar, eu vou fazer... Ele faz um voto, uma aliança com Deus, modifica o meu nome. Uau. Então, eu creio que é o significado e o posicionamento. Ou seja, independente qual seja o seu nome, você pode ressignificar por algo muito melhor. Sim. Ou talvez algo ligado ao posicionamento que você vai decidir seguir, ao seu propósito. Sim. Então, não precisa ficar vivendo simplesmente porque o seu nome traz algo ruim. Como também a gente tem na Bíblia a mesma história de Noemi, que ela fica tão triste, perdeu o marido, perdeu os filhos, fica ali com Ruth e a outra nora, suas noras, e ela fala, a partir de hoje o meu nome não me chama mais Noemi, me chama de Mara, meu nome é Amarga, porque eu estou triste. Então, é o significado que você dá, é o posicionamento que você dá para aquela fase, para aquela estação da sua vida. E quando você aceita, Lúcio, a aceitação é uma coisa tão linda, porque quando você aceita a sua história, aceita o que você viveu, sendo bom ou ruim, você de fato entende que você é o protagonista e você pode ressignificar, trazer algo novo, modificar. Então, eu creio que tanto com o nome, e a gente vai falando isso como a Bíblia fala, Deus muda o nome de Abrão, que era ali limitado, para Abraão, que era pai de multidões. E o que eu acho tão interessante é que ele tinha que falar, meu nome é Abraão, sem nada ter acontecido. Então, como que Deus vai falando e vai modificando o nome de Jacó, que era um nome ruim, que quer dizer usurpador, aquele que tira, ele muda para Israel. Então, quem muda a nossa história somos nós. Eu acredito tanto nisso que na fase que eu vivi ano passado, foi tão intensiva, eu me conheci tanto que se o meu nome tivesse um outro significado, eu não teria problema nenhum, pra você ter ideia, de até mudar o nome. Nem que fosse para ser um nome, olha, a partir de hoje vocês me chamam de o que for. Porque você chega num momento na sua vida que o seu nome, você começa a deixar ele para trás, ou melhor, a sua história, aquilo que talvez as pessoas construíram, você deixou as pessoas construírem para você, você começa a deixar de lado, você começa a não se importar mais e você começa a construir o quê? A sua história. De uma forma mais intencional. E não no que os outros falam de você, porque se deixar você começa a viver tudo para os outros. O que eles vão pensar de mim? E eu cansei. Para mim hoje não importa o que vão pensar, eu preciso tomar uma direção
e seguir, desde que esteja dentro do meu propósito. Uhum. Eu costumo dizer que negócio, eu sou apaixonado em fazer negócio. É minha vida. Eu encontrei que eu gosto de ajudar pessoas e gosto de fazer negócios. Então, eu uni as duas coisas. Uhum. Então, quando eu olho um negócio, eu falo, tá dentro do meu propósito? Eu vou trazer transformação através desse negócio para vidas? Tô dentro. Então, acho que quando você começa a conhecer mais, você começa a ter uma direção mais clara. Isso, traz clareza. E clareza é um princípio. Não adianta você querer viver algo se você não sabe o que você quer viver, o direcionamento que você quer tomar, e a sua vida está sendo direcionada pelas suas emoções, Sim. pelas fraturas, por aquilo que te fizeram. Uma coisa eu aprendi, 10% é o que me acontece. 90% é o significado que eu dou para aquilo que me aconteceu. Coisas ruins vão acontecer com todo mundo. Uhum. Todo mundo vai passar. Agora, a forma com que eu reajo, com que eu me posiciono, é que me diferencia. É o que faz a diferença. Antes de entrar um pouco mais em emoções, eu quero deixar para você uma agenda. Uau! A gente chega aqui ganhando presente. Tá? Uau, que Mostra coisa aí. linda! Olha Quero isso. deixar Lúcio Santana. uma caneca também. Ai, que lindo! Esse Gente, projetinho nasceu através de... transformando vidas através dos negócios. Uau. E é interessante que isso nasceu através do Lúcio buscando se conhecer. Uau, que Aí lindo. ele entendeu a importância de unir os dois. Uau, Lúcio, que coisa mais linda. Obrigada de todo o meu Tá. coração. Ó, esse processo do autoconhecimento... Fala ele um pouco mais. Fala é de tão emoções. importante. O que acontece na nossa cabeça que eu vivi isso? É uma Aham. loucura. E o que acontece? O autoconhecimento ele é tão importante porque quando você se conhece, entende quem você é, o que você nasceu para ser e fazer... Tira desse papel feio. Tira Deixa aqui, a fica aqui canequinha, bonita a deixa caneca. bonitinho, joga aqui. Pronto. E aí, o que você é, o que você nasceu para fazer, a gente nasce, todos nós nascemos com um propósito. Todo mundo, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O propósito é único. Nós nascemos para nos entregar para o outro. A gente nasceu para evoluir. E a evolução, dentro desse sistema, ela tem, por si só, a contribuição. Eu vou já falar mais sobre emoções, mas só para você entender. Eu nasci para ser feliz. A palavra felicidade, eu gosto de etimologia de palavra. Historiadora procura onde é que é. A palavra felicidade, ela tá ligada à fecundidade. A mesma etimologia, a raiz de felicidade quer dizer fecundo. Fecundo quer dizer produtivo. E ninguém produz para si. A mangueira, ela não produz a manga para ela. Eu vou comer minha manga. Não é a verdade? A sim. luz, ela não precisa se iluminar. Ela ilumina os outros. Tudo que nós produzimos é para o outro, não é para nós. Então, quando você percebe que o seu propósito ele tá ligado àquilo que você vai entregar para o outro, que vai fluir de uma forma natural, ligado aos seus dons e talentos. Então, não adianta pegar o Lúcio e colocar o Lúcio hoje dentro de uma sala como médico para atender. Não é o seu dom, não é o seu chamado, salvar vidas através da medicina. Mas o seu chamado é salvar vidas através de uma contribuição financeira, através de uma mentoria, através de um apontamento, através de um direcionamento, através de uma sociedade. Você está salvando vidas. Então, quando a gente entende isso, só porque isso fica muito mais fácil, isso flui. Mas como o molde da sociedade é viver dentro de um padrão, a gente geralmente quer fazer o que todo mundo faz, quer ser o que todo mundo é, quer usar o que todo mundo usa, quer falar como todo mundo faz. Você fica sendo só mais um todo mundo. Verdade. E o processo de autoconhecimento, ele traz a sua singularidade. Hoje o Lúcio pode, sem medo, falar assim, esse não é o meu perfil, eu não vou fazer isso, sem falar assim, eu devia fazer porque eu preciso. Você não precisa da aceitação do outro. Sim. O processo de autoconhecimento, ele te dá coragem de ser imperfeito, coragem de dizer não, coragem de dizer sim quando você também, porque muitas vezes a gente não fala o que precisa ser dito sem medo. Então, o autoconhecimento te fala assim, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer, é essa história que eu vou viver. E tá tudo bem, tá tudo certo. Sem viver o molde do outro. Mas deixa eu provocar um pouquinho, porque eu sei que propósito e faz todo sentido o que você falou, tá? Mas eu nasci escutando e me questionando e amigos, poxa, qual é o meu propósito? Qual é o propósito que Deus tem para minha vida? E é uma pergunta que eu já fiz muito,
E já escutei a maioria das pessoas, quando encontra alguém de sucesso, um grande líder, um grande pastor, pastor, como eu descubro o meu propósito? Então, o que você falou tem todo sentido. Mas e aí? Como é que a pessoa que está nos ouvindo, escutando, como é que ela pode talvez falar, mas peraí, eu não tenho nem ideia. Eu não tenho nem ideia. Eu tô aqui com a minha cabeça a mil, eu sinto aquele vazio, não sei o que buscar. Como ele consegue sentir talvez aquela emoção de falar, caramba, isso aqui pelo menos está dentro do meu propósito. Eu começo agora a tomar uma direção para poder encontrar o meu propósito. Como? O que você poderia falar? Então, o propósito, eu gosto de dizer, todos nós temos o mesmo propósito, que é manifestar a glória de Deus, que é solucionar vidas, trazer solução para o mundo, ser resposta. Esse é o nosso propósito, de todos nós. Na minha área, naquilo que eu nasci para fazer. Como? Eu gosto de fazer uma tarefa na mentoria, que são várias perguntas de formas diferentes. O que você coloca aqui os seus 5 maiores talentos? A pessoa fala assim, eu não sei. Mas esses 5 talentos, o Lúcio de hoje, a gente pode observar que era o Lúcio menino que fazia alguma coisa. Já estava lá. Já estava lá. Você pode perceber que na sua infância, inconsciente, você já cuidava de gente. Inconsciente, você já tinha uma alma para vender. Inconsciente, você já tinha algo que você aconselhava, você estava junto com pessoas. Pode perceber, volta lá na sua infância, o que você gostava de fazer que te dava prazer. Eu, Clara, sei que era sempre falar, estar com gente, estar na frente. Eu, por exemplo, brincava de Xuxa. Na minha época, eu sou geração Xuxa. Então, eu nunca era as Paquitas, que eu pensava, já que eu sou loira, eu vou ser a Xuxa, não vou ser Paquita, não. E minhas amigas brincavam, Clara, você nunca quer ser as Paquitas? Não, não sou, quero ser a Xuxa. Então, o meu caso era estar com gente, já estar apresentando, era estar falando, era estar dançando. E era isso que eu gostava de fazer. Que é o que eu faço hoje de forma natural. Me dá um microfone, me dá uma câmera, pra mim, tá tranquilo. Consegue entender? É o meu propósito. Mas desde quando você já sabia que era? Quando você faz aquilo, se sente à vontade. Como que isso testificou nesse processo de autoconhecimento? Quando eu identifiquei meus maiores talentos, o que é? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar. Eu gosto de falar, eu gosto de estar com gente. Eu gosto de estar no movimento. Lúcio, se me colocar, quando eu fiz aquela ferramenta do DISC, né, do perfil comportamental, o meu deu influente dominante. Então, eu sou influente dominante, o meu analítico, que é aquela pessoa muito organizada, foi lá embaixo. Então, hoje eu já tenho eu aprendi nesse processo de autoconhecimento, me esforçar, me ensinar a ser mais organizada. Certo? Então, dentro desse processo, e existem milhões e milhões de ferramentas e de mentorias e de pessoas para assim, o caminho é esse. Um dos caminhos que eu fiz desse processo de autoconhecimento foi a ferramenta de perfil comportamental. Eu passei a me entender e vi, eu sou gente. Eu sou influente, eu gosto de estar falando, eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de estar Isso é um ambiente onde eu me sinto em casa. O dominante, que provavelmente também é uma coisa que você tem. Eu quero o resultado. Eu tô ali com uma liderança nata. Cargos de liderança de pessoas, de gerir resultado. Não no caso só de números, que é mais, né? Mas eu quero assim, isso faz, me dá o resultado, me dá isso aqui. Então, eu sou influente dominante. Já o estável, que é mais para ouvir, o analítico, que precisa muito, que demora. E no processo de autoconhecimento, você vai se vendo. Então, às vezes, eu tenho pouca paciência com gente lenta, porque eu já sou mais acelerada. Então, quando você se conhece, entende para que você nasceu e como você funciona, você se entende e compreende o outro. Você olha para o outro de uma forma diferente. Então, por que falar de propósito sem falar de autoconhecimento? Não tem como. Falar de propósito... Ou seja, se você quer chegar mais perto do seu propósito, começa a se conhecer. Começa a se conhecer. Tá. E aí você vai calar as vozes. E olha só que interessante o que Deus diz para Abraão, quando ele fala, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu te mostrarei. Esse sai da sua terra, em hebraico, é lech lehá. Lech lehá significa saia para dentro. Venha para cá. Não tem como eu viver nada grande lá fora, Lúcio, se eu não preencher aqui dentro primeiro. Então, o que eu falo? Inteligência espiritual. Entra dentro do seu quarto. Começa a se conectar com Deus. Ele vai te dar um direcionamento de quem você é, do que você nasceu para ser.
Que às vezes as vozes que você ouve, o caminho que você está seguindo, foram direções tortuosas que foram colocando que não foi o que ele disse sobre você. Porque a palavra de Deus é clara. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, não de mal. Então, imagina quantos diálogos internos eu tenho, você tem, que foram tragos da nossa infância, até mesmo antes da nossa gestação, né? Então, você está aí com autogestação, você sabe disso. Sim. Então, a gente vive esse cenário. Primeiro ponto, inteligência espiritual. Faça a sua conexão com Deus. Entenda quem você é nele. Você vai entender o quê? Quando você fala inteligência espiritual, você define independente da religião? Independente da religião. É ter uma conexão com Deus. Conexão com Deus. A Bíblia, para mim, é o meu norte. Ela é quem me direciona. Gênesis 1:26 vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, se eu sou imagem e semelhança, eu tenho tudo que o outro tem. Se eu sou imagem e semelhança de Deus... Você só não está acessando. Só não estou vivendo. Eu tenho tudo que Deus tem. Então, se eu penso limitado, não é o pensamento de Deus. Se eu tenho algo que está... Não. Então, comece, primeiro ponto, inteligência espiritual para entender propósito. Quem você é, Deus te criou com uma finalidade. Manifestar a glória dele na terra. Olha, tem um salmo que eu amo, que é o Salmo 8, versículo 5, que diz, pouco menor do que Elohim, ele te fez. De glória e honra ele te coroaste. Olha bem, pouco menor do que Deus. Quando você pensa assim, pouco menor do que Deus, o que é de limite para você? Verdade. Eu vejo que quem nos limita somos nós. Total. Né? Eu entendo hoje que quem me limitou de conquistar muito mais do que eu conquistei não foi ninguém. Eu, em primeiro lugar, eu que coloquei os limites, fui eu que decidi que eu não era capaz de falar em público, fui eu que decidi que eu não podia isso, aquilo. E quando eu descobri, cai bem para a parte de autoconhecimento, quando eu decidi me conhecer de verdade, eu comecei a ser mais vulnerável, eu comecei a parar de me preocupar com o que as pessoas pensavam, eu comecei a ser um pouco mais sensível para as situações e entender, quer saber? Tá dentro do meu propósito, não importa o que vão pensar, eu vou seguir. Então, para mim, ficou mais fácil viver. Porque quando alguém me fala algo, ou eu tenho que tomar uma decisão relacionada ao que for, eu falo, tá dentro do meu propósito? Tá, beleza. Não está? Tá fora. Então, quando alguém me chama para poder investir em algum negócio que não tem nada a ver com o que eu tenho de propósito, eu falo, obrigado, não quero. Tem a ver com o meu propósito? Quero escutar, quero saber mais, vou te ajudar. Então, facilita, é interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre governo das emoções. E eu falo que não é fácil, tá? Quem falar que consegue se autogovernar ou governar as suas emoções, eu estaria surpreso, porque a nossa cabeça, ela fica o tempo todo ali, ó. Eu acho que é um confronto, né? Ela tá dizendo, faz isso, faz aquilo, não, é bom, é ruim. Dá uma dica, fala um pouco como podemos, pelo menos, ter um governo, né? Não sei se totalmente ou melhor. Como você disse, a nossa cabeça fica o tempo todo falando. Nós temos o diálogo interno. E é igual aquele filme do Pica-Pau, viu, gente? Lembra que tinha um anjinho e o diabinho? É igualzinho no Pica-Pau, que ficam falando aqui, o outro falando aqui. Qual voz você vai alimentar? Então, governo, a palavra já diz. Aquilo que tem autoridade sobre. A nossa mente, ela é consciente, inconsciente e subconsciente. Olha só. Então, quando eu ajo, a maioria das nossas ações são inconscientes. Eu não estou questionando, eu não estou perguntando. Por exemplo, você aprende a dirigir um carro, ele se torna um hábito tão natural que você não fica como você dirige. Agora aperta o freio, agora aperta o acelerador. Agora eu faço assim. É natural. Então, o seu inconsciente, ele já tem aquele caminho neural traçado para você desenvolver aquela atividade. Certo? Da mesma forma, são as emoções. Ele já tem um caminho traçado para que você desenvolva determinado comportamento, de acordo com determinada situação. Então, se você está sendo ameaçado, ele vai ter um comportamento para que você se proteja de medo, ou você recebeu algo com raiva. E esse comportamento, ele é colocado no quê? Através de memórias. Essas memórias inconscientes e até mesmo subconscientes são as que dão o comando para que aconteçam as conexões neurais. Tá, só antes. Inconsciente, subconsciente. Qual que é a diferença? Consciente, você está aqui, eu vou tomar água. Consciente. Ok? Ou se eu tivesse com sede, talvez eu pegaria água. Mas
inconsciente e subconsciente. Subconsciente são memórias que a gente nem sequer acessa. Elas são bem mas remotas, mas elas direcionam suas... os meus comportamentos. Uau. Como, por exemplo, a gente recebe informações na nossa gestação, como eu falei. Enquanto criança, às vezes pode ter vivido, eu falo de mim. Eu recebi uma informação de um processo de abandono, não de ter abandonado, ser sido abandonada ali pelo meu pai. Então, no momento, a minha mãe estava comigo. Olha que coisa, que experiência que eu consegui ter essa visualização. Isso aqui não é espiritismo, é coisa... É natural, que está dentro da nossa mente, cientificamente comprovado que a gente pode acessar isso. Existem processos, tá? E eu estava ali... Eu cheguei a esse momento, uma criança de dois meses, pequenininha, e o meu pai falou assim, olha, tô indo. A minha mãe sentiu o quê? Sozinha, abandonada. Como que eu vou cuidar dessa criança sozinha? Esse sentimento, essa emoção passou para mim. Fez com que a gente tivesse uma conexão muito forte e que eu crescesse com essa sensação de não pertencimento, de abandono. Porque nós, seres humanos, temos 3... Eu vou continuar no subconsciente, mas vou abrir aqui esse gap. Nós temos 3 necessidades. Se sentir amado, se sentir importante, se sentir pertencente. Todos nós. Quando isso é quebrado em alguma área, de alguma forma, é onde vem as fraturas emocionais. Por isso, geram em nós comportamentos defensivos para que a gente não viva novamente aquele sentimento, aquela dor. Então, você gera muros emocionais. Por exemplo, o Lúcio, ele pode em algum momento não ter se sentido pertencente, não ter sentido amado, não ter sentido importante. Então, eu não vou falar em público, porque as pessoas podem rir de mim, as pessoas podem fazer isso. Você pode ter vivido essa cena. Não, e é interessante que, né, um dos capítulos do livro fala quando eu tive que voltar, eu cheguei a conversar com vizinhos, com minhas irmãs, minha mãe. Eu tive que ir com meus amigos da época da igreja. Como é que eu era? Como é que o Lúcio era quando ele tinha 7, 8 anos? E eu me surpreendi, porque eu era um cara super, sabe, que falava, assim, aquela disponibilidade para poder... E é interessante que eu me intrometia na conversa das pessoas. Então, a pessoa falava assim, minhas irmãs falavam, nossa, nós morávamos do lado de um campo, eu acho que eles vão construir uma quadra. Aí eu, vai sim! Então, era muito à vontade para conversava com todo mundo. E aí, elas começaram a fazer isso intencionalmente. E davam risada. E davam risada. Então, eu fui fazendo o quê? Eu fui me fechando. Começou a ser ridículo para mim. E aí, eu entendi que eu não quero falar em público. Por quê? Com medo da rejeição. Vão dar risada de mim. O que vai acontecer? Enquanto eu não entendi isso, eu falava não, não e não. Hoje não. Hoje eu já tenho 3 palestras para poder dar. E vou falar sim. Agora eu tenho que encarar. Tá aqui no podcast, tá no Instagram, tá no YouTube, tá falando e tá transformando vidas, cara. Mas isso foi possível através de primeiro me conhecer. Agora você entendeu o subconsciente? Sim. Não era uma informação que você tinha. Não sabia. Então, não sabia. Essa parte era o subconsciente. É o subconsciente. É uma informação que não estava te gerindo, coordenando o seu comportamento, mas você não tinha o governo sobre ela. Quando você começa a entender, e aí você fez algo muito importante, que é o que eu ensino, clareando as emoções, e que eu ensino para todo mundo, que eu falo assim, chega perto de mim, assim, deixa eu te falar uma coisa. Comece a se fazer perguntas. 3 perguntas mudam vidas. O que eu faço? Por que eu faço? E como que eu faço? O que eu faço? Então, o que eu tô fazendo? Isso. Por que eu senti assim? Por que eu fiz isso? Por que eu senti dessa maneira? Pam. Como que eu me comporto? Como que eu me sinto? Como que eu me faço? Aí, como que eu faço? Você colocou isso, você visualizou. Eu senti raiva. Por que eu senti raiva? Por isso. Como que eu me comportei? Eu falei um palavrão, eu virei as costas. Aí a gente pode continuar colocando mais perguntas. Qual a consequência desse seu comportamento? Valeu a pena? Então, aí você começa a ter o quê? Governo. Então, quem pergunta qual a forma de governar a minha mente, qual a forma de governar as minhas emoções? Perguntando, que aí você traz consciência. A palavra consciência, ela quer dizer algo com, mais, adição. Ciência. O que é ciência? Razão. Então, consciência quer dizer com a razão, no momento presente. Não tem como você perguntar, se você começar a fazer pergunta e viver no tempo futuro
ou no passado? Quando você começa a se perguntar, você atua no presente e aí você tem a autoridade e o governo para modificar a sua ação. Então, governar as emoções, clareando as emoções, o governo das emoções, ele só tem um tempo para estar. O presente. Através de quê? Perguntas. Aí você pergunta, você tem a oportunidade, você trouxe clareza. Eu sinto isso, por isso, por isso, por isso. Por que eu não falo em público? Não sei, sabe? Começa a questionar. Aí você vai questionando. Lá quando eu tinha 7, 8 anos, eu falava demais, eu brincava, minhas irmãs me chamavam. E agora você percebe que a sua dor de não falar, porque era dolorido, você está fugindo da sua identidade. Sim. A sua dor de não falar está totalmente alinhada ao seu propósito, que é o de semear, de entregar, de... Total. Me distanciava. Distanciava. E aí eu de entregar, eu de viver, de transformar vidas. Quantas vidas? Eu, Clara Fernanda, estou aqui para falar. Sou transformada pela sua vida, pelo seu momento, pelo seu posicionamento. Sabe o que eu acho interessante? Uma vez teve uma mentoria e era um grupo de 20, 25 pessoas e o Thiago Brunet estava lá. E eu tive a oportunidade de perguntar, falei, Thiago, eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Como identificar o seu propósito? E ele falou assim, olha, é uma pergunta difícil, não dá para simplesmente virar e falar, o seu propósito é esse, esse. Mas ele falou assim, que se você simplesmente analisar onde você tem mais dificuldade, eu te garanto que o seu propósito está ali. Aí ele complementou, dizendo que o diabo, ele não sabe do seu futuro, ele não consegue saber qual é o seu propósito, mas ele é inteligente, concorda? Ele é inteligente. Então, ele analisa você desde pequeno, ele fala, uau, o Lúcio é um bom comunicador, o Lúcio é bom com pessoas, o Lúcio tem uma habilidade de fazer tal coisa. Eu preciso dar um jeito de travar ele, porque a habilidade dele está ligada ao propósito dele. Aí eu entendo, poxa vida, onde eu me limitei, quantas pessoas eu deixei de ajudar simplesmente por falar, não falo em público, não acredito que eu sou um bom comunicador, acredito que eu não... E aí, atrasei minha vida por 20, 25 anos deixando de fazer algo que estava dentro do meu propósito. Mas qual que é a boa notícia? Cada mês que passa, eu recupero um ano. Quanto mais eu me conheço, eu recupero alguns anos. Então, a boa notícia é que dá tempo. Não importa quando você descobre, né? Dá tempo, porque você ganha uma velocidade tão grande quando você se conhece que você começa a recuperar anos que você deixou de fazer as coisas. É isso, Lúcio. E mais, onde que foi arquivada isso? Na sua mente. Não foi numa situação qualquer, foram em palavras ditas. E por isso que a gente precisa ressignificar, entender o poder da mente. A mente é a arma mais poderosa do universo. Sim. Quando você entende que a sua mente é a arma mais poderosa, que você vai fluir através desse caminho, todas as coisas... Eu fico cheio de anotações, tá? Eu falo que eu sou o que aprende... Eu recebo primeiramente aqui porque é muito bom. Ótimo. E eu também faço isso nas lives. Então, o poder da mente é sobrenatural. Quando você acreditou nessa mentira, ela mudou o seu comportamento. Você desfez, ela mudou de novo. Então, o livro do Napoleão Hill, que eu amo, que eu falo que tem algumas, além da Bíblia... Eu tenho algumas outras bíblias, no sentido de comportamento, de ensinamento, né? Não bíblia, vocês entenderam, né, gente? Tem algumas coisas que são livros nortes pra gente. E o Napoleão Hill é, pra mim, um dos maiores escritores, maiores mentores, assim. E o livro Mais Esperto que o Diabo, tem algo que mexe comigo naquele livro que fala o seguinte, eu não preciso... Ele, como se ele estivesse conversando com o diabo, ele falou assim, mas você é dono do mundo. Ele falou assim, eu não preciso. Eu só preciso entrar na mente das pessoas. Que ele consegue o resto. Acabou. E aí, se eu governo e eu entendo o poder que eu tenho, ele não vai, porque ele começa com mentira e eu vou falar, não sou. Vou sentir, vou ouvir, vou ficar chateada. Por isso existe um caminho, que é o quê? A inteligência espiritual, a cognitiva, a emocional, que me alinha todos os dias com quem eu sou de verdade. Porque eu vou ouvir que eu sou insuficiente. Eu vou ter coisas que eu vou ouvir que eu não sou boa. Mas isso não vai se tornar uma verdade para mim se eu alimento quem eu sou de verdade. Exato. Até mesmo você sabe quem você é de verdade. Justo. E há quantas pessoas estão aí hoje nesse lugar sem falar assim, eu não sei quem eu sou. E eu tô vivendo com essa mentira de que eu sou insuficiente, que eu não sei falar, de que meu projeto é balela. Não sou capaz. Não sou capaz. Como que eu posso fazer? Primeira coisa,
repito, inteligência espiritual, conexão com Deus, com quem você é, sua verdadeira identidade. Alicerçando sua verdadeira identidade. Nesse alicerce, nessa busca dessa viagem para dentro, nós vamos tirando as mentiras. Que eu chamo no Poderosamente, que é um dos módulos do curso online, Poderosamente, que é um dos módulos que eu chamo de desfazendo os rótulos. Nós vamos colocando rótulos, vamos deixando que preguem em nós rótulos. Sim. Quando você fala acesso à mente, como? Como você faz isso? Você falou de governo, acesso. Tá. Como? Como? É como que... Eu tenho acesso à minha mente, mas como? O que você traz de diferente para poder ajudar na sua mentoria? Certo. A palavra acesso, ela tá mostrando o quê? Eu acesso, eu pego algo que já é real. Já é real. Se eu entendo que a minha mente é a força mais poderosa do universo e eu tenho a capacidade de sonhar, eu tenho a capacidade de realizar. Sim. Certo? Então, muitas pessoas pensam que o que sonham, que o que visualizam é muito distante, elas não vão nunca poder viver essa realidade. Aí eu volto lá para a identidade. Gênesis 1, 26. Façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O homem, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu carrego tudo que Deus tem. Se eu carrego tudo que Deus tem, e ele continua. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele governe, para que ele produza, para que ele governe sobre os animais. Eu já nasci, eu e você, e todos nós nascemos com um mandato, com uma ordem de Deus na Terra. Você nasceu para o governo. Ele nasceu para que você governasse esse lugar. Você nasceu para governar esse lugar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele governe sobre os animais, para que ele dê nome para os animais. Né? Então, essa é a nossa finalidade, governar e liderar aqui. E aí a gente vai falando, se nascemos para sermos prósperos, para viver em prosperidade, que é diferente de riqueza. Se vivemos para prosperidade, que é o crescimento contínuo, que é o avanço, que é a fecundidade. Se nascemos para ser fecundo, cada área da nossa vida que não está vivendo dessa forma está desalinhada com quem eu sou. Então, eu preciso acessar, me direcionar para essa realidade que eu já sou aqui no mundo espiritual. Porque você e eu já nascemos prósperos, já nascemos prontos. A palavra a bênção, quer dizer prosperidade. Você está autorizado a prosperar, isso quer dizer bênção. Seria como... tentar definir o que eu entendi do que você falou. Já está tudo certo, Deus já definiu quem você vai ser. Ele já sabe qual é o seu propósito, qual é o nosso propósito, mas é como se eu não tivesse tendo acesso. Justo. Você não está vivendo. Está lá. Disponível para mim, mas eu não consigo acessar. Não consigo acessar. Aí você me pergunta, por quê, Clara? Por quê? Porque eu não entendo a minha filiação. É muito interessante. A pessoa nasce, é filho. Pai e filho. Todo filho ele tem direito ao quê? Herança. Herança do pai. Certo? Só que, às vezes, ele recebeu uma herança e ele não sabe nem o que ele recebeu. Ele não sabe nem que ele tem direito daquela herança. A gente vê isso. Nossa, sim. Nossa, eu nem sabia que eu tinha direito disso. A pessoa só pode acessar. É meu direito, mas eu só acesso quando eu tenho conhecimento. Conhecimento de quem eu sou, conhecimento do que eu tenho, conhecimento do meu lugar. Então, quando eu entendo quem eu sou, e esse quem eu sou, essa viagem para dentro todo dia, viu, Lúcio? Todos os dias, não dá para simplesmente... Não, eu acessei hoje, eu sou filho. Não, porque hoje no meu final do dia, que ainda não terminou, como a gente ainda tem muita coisa para viver hoje, quando terminar o dia, eu vou ter um tanto de coisa para ressignificar novamente. Então, amanhã, pela manhã, o que Clara Fernanda vai fazer? Vai acordar, vai agradecer, vai declarar quem eu sou filha amada, eu sou próspera, vou trazer à minha mente que, independente das circunstâncias externas, aqui dentro, dentro de mim, das minhas emoções, elas não serão atingidas por aquilo que está fora. E eu tenho a capacidade de co-criar e de criar a realidade que eu desejo. Uau! Posso dar um testemunho? Por favor. Nessa jornada que eu vivi 2022... que eu comecei a me desafiar e me conhecer. O que passava na minha cabeça no começo? Eu comecei em abril 7, eu tenho a data, abril 7, e eu falei, quer saber? Eu vou tentar esse ano. Eu vou me desafiar, eu vou me conhecer mesmo e eu vou registrar. Então, a ideia toda
do livro foi... O livro foi uma consequência, porque a ideia foi simplesmente registrar para eu poder voltar na semana que passou e falar, caramba, eu vivi isso e eu tomei essa decisão. Eu queria saber o porquê eu fazia o que eu fazia. Só que aí depois, conforme foi passando, eu falei, legal, poxa, que interessante. Eu me conheço, eu voltava. E eu falei, legal. Aí surgiu a ideia do livro, 9 meses, o Lúcio gerando um novo Lúcio. Eu falei, que legal. Quando bater 9 meses, vai acabar essa palhaçada de ter que acordar cedo, de ter que me conhecer. Tá tudo certo, eu vou voltar a assistir Netflix, vou voltar a perder meu tempo com qualquer outra coisa, menos em me conhecer e estudar. Aí eu caí do cavalo, porque quando bateu dezembro 7, que finalizei, cumpri, fiquei assim muito feliz de ter finalizado o projeto. Eu falei, caramba, só nasceu. E agora? Agora você tem que continuar. Até quando? Até quando você estiver vivo. Até o dia que morrer. Até o dia que eu... Então, assim, foi uma surpresa. Por mais lógico que pareça ser, eu me surpreendi. Porque não tem fim. Essa questão de você continuar crescendo, aprendendo, não tem fim. Não tem. Eu entendi também, é um motivo que poucas pessoas se disponibilizam, se desafiam a fazer. Porque é difícil, é um processo doloroso. Mas tem que fazer, não tem opção. É fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Adulto faz o que tem que ser feito, menino faz o que tem vontade. Eu amo dormir. Clara, qual que é seu prazer? Minha coisa, o que você gosta de fazer? Dormir. Você gosta de malhar? Não gosto de malhar. É Eu desafiador pra mim. Eu Mas tem que levanto fazer. e penso assim, eu tenho que ir. Tipo, dou tapa na minha cara, sabe? Toma vergonha na sua cara e vai. É mais ou menos isso, sabe? Que eu faço todos os dias para ir, porque eu sei o resultado. E mais, quando a gente começa a entender do nosso cérebro, como que ele funciona, você sabe por que você quer ficar na cama um pouco mais, você entende, e aí você sabe, você se torna tão responsável pelo seu corpo. Peraí, meu corpo precisa de serotonina, precisa de dopamina, precisa de todas essas coisas, eu preciso estar alinhada e a responsável sou eu. Sim. Se eu ficar dormindo, eu vou ter uma consequência. Se eu levantar, for pra academia, fizer uma corrida, eu vou ter outra consequência. O que eu escolho? A dor de permanecer, porque tudo é dor, tá? Tem a dor de ter o resultado depois, olhar pro corpo, tá insatisfeita, de estar doente, de estar com debilidades. E tem a dor momentânea de levantar e ir e ter o prazer futuramente. Então, tudo é uma dor. Qual dor você escolhe? Exato. Eu falo muito isso na parte do empreendedorismo. Ou você faz, de algum lado você vai sofrer. Ou você vai sofrer fazendo e tendo depois você tem os resultados. Ou você sofre porque você não fez. Teve talvez aquele momento, legal, mas você sofre porque passa necessidade, não conquistou o que queria. Então você falou bem, a dor tá aí. A decisão é você escolher. Você quer desfrutar, ter a dor e desfrutar, ou vai ter a dor e não vai ter E não vai ter nenhum. o desfrute. Então, quando a gente fala sobre acesso, é isso. Você acessou a informação. Você acessa... Peraí, isso é acesso, isso é governo. Quando você direciona o lugar que você quer ir. E através do autoconhecimento, todo dia. Todo dia não acaba. Todos os dias a gente faz essa escolha, todo dia a gente fala aqui, todo dia você traz à memória quem você é, todo dia você traz ressignificação, todos os dias. Sim. E olha só, que interessante. A neurociência, acho que... eu não vou ser bem precisa com essa informação do tempo de anos que ela pensou, mas ela já tem comprovação hoje que nós temos um processo chamado, nosso cérebro, chamado neurogênesis. Todos os dias nascem neurônios novos. Todos os dias nós temos neurônios novos. E eu juntei a neurociência com a Bíblia e eu amo falar sobre isso, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha que lindo. Se tem misericórdia nova, tem neurônio novo. Como que eu uso esses neurônios novos? Aprendendo coisas novas. Estimulando coisas novas. Então, Lúcio, é cientificamente comprovado, neurogênesis, você pode mudar o seu comportamento através de neurônios novos que nascem, certo? Então, pensava que você nascia com o número X e eles iam morrer e acabou. Não, nasce todo dia, só que você precisa acioná-los através de novas atividades. Atividade física, você fazer algo novo, por isso que sempre a novidade de vida ela precisa estar intrínseca dentro de nós.
E a neuroplasticidade, eu amo falar de neuroplasticidade, que é o quê? A mudança da informação que você tem. Então, os nossos neurônios, eles podem sim ser ressignificados. Essas informações, as informações neurais, as sinapses neurais, elas podem ser ressignificadas através dos nossos hábitos e comportamentos. Ó, isso aqui dá mais um podcast. Só dos 2 pontos que você trouxe agora. Mas estamos chegando no final. Estamos chegando ao final. Já marca outro, viu, gente? Não, vamos ter que marcar outro, tá? Mas antes, eu quero saber um pouco do projeto. Como é que tá o seu projeto para este ano? O que você pensa em atingir? Quantas vidas? O que tá na sua cabeça? Fala pra gente poder... Vou falar só de hoje para você entender um pouco. Então, ontem eu fiz 2 atendimentos, saí de Orlando, vim para Miami, tô aqui nessa região do sul da Flórida. Estou aqui no podcast com você, que vai atingir milhões de pessoas. Terminando, nós estamos num evento lindo com a Bispa Dirce Carvalho, da Comunidade das Nações, chamado Ouse Governar 2023, com mulheres ali selecionadas nessa região que entenderam a liderança e querem fazer um ano diferente. Amanhã, meio-dia, eu estou no Aeroporto Internacional de Miami, indo para New Jersey, onde também estou ali com a mentoria no Imersão Clareando as Emoções, com um número de mulheres também que entenderam que querem viver essa nova fase, governando as suas emoções, entendendo quem são, deixando de lado dores, essas bagagens pesadas que a gente anda. Saindo de lá, já retorno no dia 23, e aí essas 2 últimas semanas eu tenho já alguns eventos e minha agenda bem lotada, com a mentoria do Clareando as Emoções e o Poderosamente aí, que é o meu curso online, 100% online, voando para todo gente o Brasil. O Instagram, telefone se você quiser, como contactar você, fica à vontade. Ótimo. clarafernanda.eu é o meu Instagram. clarafernanda.eu, você vai entrar, o link na bio, você vai acessar direto, poderosamente. Ou no site clarafernanda.com. Você entra e acessa poderosamente. Pelo Instagram, você já pode me mandar mensagem no direct, que eu e a minha equipe fazemos questão de entrar em contato com você, se você tiver interesse na mentoria Clareando as Emoções, onde face to face, com você, eu vou te ensinar passo a passo sobre o governo das suas emoções, como que você pode acessá-las de forma corretamente, não mais viver vítima de dor. Não é não sentir, viu, Lúcia? Eu gosto de falar isso. Sim. É não ficar no lugar da dor. Todos nós vamos sentir. As emoções estão aqui para serem sentidas, mas não para nos governar. Nós temos o governo sobre elas. E essa é a minha missão. E esse 2023 eu quero viver mais e mais pessoas vivendo essa realidade e realizar sonhos. Eu tenho testemunho no Clareando das Emoções de pessoas que casaram. Pessoas que, eu não sei como é que vai ser a minha vida. Casou. Pessoas, uma mulher incrível. Ela tinha tanto medo que ela não dirigia. Hoje ela é empresária. Ela abriu uma empresa de sabonete. Eu tenho, assim, testemunhos de pessoas, claro, eu não sabia a minha identidade. Eu pensava... Eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, tem tudo, mas eu não tinha aqui o acesso aqui dentro. Dinheiro não é tudo, essa é a verdade. Tinha tudo de material e tenho até hoje todo o recurso que eu quiser, mas eu não tinha quem eu sou, isso foi alicerçado em mim. Então entra na página, no link da bio, no Instagram, ou se você quiser ir direto, clarafernanda.com, você vai acessar o Poderosamente, você vai ver a transformação que vai vir na sua vida. Livre de dor, livre de emoções fraturadas, livre de vícios emocionais, livre de relacionamentos falidos e totalmente pronto para governar esse 2023 e viver a vida abundante que nós nascemos para viver, porque é isso que está escrito, que eu acredito. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa responsabilidade é minha e sua de construirmos aqui. Parabéns. Nossa, como eu aprendi, né? Uau. Eu vejo que quando você sai do seu propósito e você deixa de fazer o que você foi chamado, você acaba deixando de abençoar várias pessoas. Sim. Já pensou se você não estivesse dentro do seu propósito? Quantas pessoas você deixaria de alcançar? Então, olha a importância de você talvez parar e se conhecer, chegar mais perto do seu propósito. Eu achei muito legal. E vou finalizar aqui, né, de tudo. Eu anotei fiz um monte de rabiscos aqui. Mas um dos pontos que talvez para mim foi interessante, quando você fala para você voltar na sua infância, tentar lembrar de algo que você fazia e fazia bem. Né? Você mencionou, deu o seu exemplo. Então, você que está nos assistindo, ouvindo, volta um pouquinho. Começa a se conhecer. E se você também souber de alguém, compartilhe. Né? Eu vejo que às vezes nós escutamos um conteúdo, algo bom,
retemos e não compartilhamos. Então compartilhe, se inscreva no nosso canal, passe adiante. Tenho certeza que vai ser bênção para você e para outras pessoas também. Clara, vamos ter que marcar um novo, porque já tá estouramos um pouco o tempo, mas eu tinha que continuar um pouco mais. Mas eu vejo que você tem muito, muito mais ainda para poder compartilhar. Obrigado. Eu que agradeço. A honra é minha, eu tô aqui para servir. O dia que marcar, tô aqui pronta, tá? Bom Obrigada, demais. gente. Beijo Obrigado. no coração de vocês. Lembre, crescer e compartilhar. Essa é a nossa finalidade aqui, crescer juntos. Obrigada, Lúcia. Obrigado, Clara.